Oi, gente. A gente vai falar de Mayombe hoje. E é por isso que eu tô aqui na selva. Mas eu não tô sozinha. Sabe quem tá aqui comigo? Oi. A gente tá na selva, mas é na selva de pedra. Pedra não, rocha. Né? Oi, gente, eu voltei e hoje eu estou aqui com o Seba. Oi, gente, tudo bem? Sebastian, eu não sei seu nome inteiro, Alvarado Fuentes. tá? Eu dizia nas turmas assim, né, pros nossos alunos, então, gente, sábado eu vou gravar com o Seba, e a reação era... Então aqui está ele, né? Ai, vai embelezar o seu canal. Pronto, então estamos aqui embelezando o canal para os fãs de Seba. E a gente vai falar de Mayombe, do Pepe Tela. Seba leu, né, Seba? Li. O que você lembra, assim? O que você tem de... O que ficou pra você? Como Foi um livro muito interessante. Eu acho que o Pepe Tela, ele consegue escrever muito bem o cenário, né? Então, pra mim ficou muito marcada a questão da floresta. Né? Esse foi o principal. Por que será? Porque eu não disse né? que Seba, pra quem não conhece, é professor de geografia. Se percebe, né? E uma coisa muito marcante, na hora que ele foi descrevendo os personagens e foi humanizando cada personagem, cada guerrilheiro do livro, eu fui me ambientando na situação e fui tentando imaginar na minha cabeça quem são os guerrilheiros, como eles são, como eles estão vivendo aquela situação muito, muito dramática, né, convenhamos. E o que me impressiona é, desde o começo do livro eu sempre imaginei os guerrilheiros como brancos. Né? Assim, na minha cabeça, assim, sem pensar na história, sem pensar no conhecimento prévio, são brancos. Porque a gente fica imaginando, né, o guerrilheiro branco, a gente tem essa ideia de... Não, qualquer personagem, na verdade, a não ser que diga o contrário, né? Exato. Né? Teve uma coisa louca, teve uma história, eu não lembro direito, mas os Pottermaníacos vão saber do Harry Potter, né? Quando a J.K. Rowling, depois de um tempo X, falou, aquele personagem pra mim é negro. E todo mundo, como assim é negro? Como assim é negro? Porque todo mundo imagina, obviamente, um personagem branco, obviamente, por quê? Por causa da nossa cultura, as propagandas, tudo, né? É um mundo branco. Então, é muito louco isso mesmo. Eu lembro que é uma política de branqueamento que a gente faz, né? E eu lembro que foi um momento, acho que no meio do livro, que eu parei e falei assim, opa, gente, estão falando da Angola, estão falando da África, né? Uma revolução por independência. Eu parei e falei, não, eles não são brancos, né? Então, essa foi uma das coisas marcantes do livro pra mim. É muito legal isso. E o próprio Pepe Tela, que é o autor do livro, é branco. A gente estava falando disso também antes de começar a gravar. O Pepe Tela e o Mia Couto são dois dos mais conhecidos autores, né, da África. O Pepe Tela de Angola, o Mia Couto de Moçambique, são brancos, né? Eu tenho um amigo de Moçambique na Unicamp, Oscar, beijo, Oscar, que não gosta do Mia Couto. A gente, você é de Moçambique, Mia Couto. Ele fala, Mia Couto. Então, assim, não sei se a visão que a gente tem desses caras, provavelmente não é a visão, talvez, né, que a galera tenha lá, ou pelo menos não de todo mundo, enfim. Então, o Pepe Tela, de onde vem esse nome, gente? Pepe Tela, na verdade, era o nome de guerra dele. Porque assim como a gente não pode esquecer que a gente tá falando de personagens negros, a gente tá falando de personagens guerrilheiros. Guerrilheiro de arma na mão, lutando pela independência do seu país, né? E o Pepe Tela foi guerrilheiro, né? Ele escreve esse livro enquanto a Guerra de Independência de Angola está acontecendo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, na verdade, o nome completo dele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. E Pepe Tela significa pestana, né? Que os nomes de guerra todos têm a ver com alguma característica. E eles citam aqui alguns rituais em que o nome vai ser dado, de acordo com a característica que a pessoa tem, né? Então, é o nome de guerra dele. É o primeiro autor africano na lista da FUVEST em todos os tempos, né? Porque faz pouco tempo que a gente tem esse movimento de trazer literatura em língua portuguesa do continente africano, né? Porque a gente ficou muito tempo nessa história de Portugal, Brasil, Portugal, Brasil, Portugal, Brasil. Então, a Unicamp colocou o Mia Couto de Moçambique, a FUVEST foi lá para copiar, botou o Pepe Tela na lista, né? Eu falo que a FUVEST aprende com a Conveste a ser gente. Brincadeira, mas não muito. Muito bem. Então, eu acho que é importante isso pra gente também começar a entender, eu mesma, até ler esse livro, nunca tinha pensado sobre isso, sobre esses movimentos desses outros países que são nossos irmãos de língua, assim dizer, né? E a gente tá cagando, ninguém fala de África. Eu não sei como que é isso. Na GEL mudou isso, Seba,
Vocês sempre falaram, passaram a falar mais depois de um tempo, como é que é? A gente começou a falar cada vez mais de África, principalmente no momento de que se consolidaram algumas independências, né? E ao mesmo tempo a gente conversa bastante sobre como que a África ela foi o continente onde realmente os conflitos aconteceram, né? Porque se discute muito a questão política da Europa, a questão política também na América, mas os conflitos armados, com muita gente morrendo, né, se perpetuaram ao longo das décadas na África. A gente percebe isso em várias guerras civis, como resultado de uma ação completamente irresponsável de colonização e de descolonização, né? Então, a gente começou a trabalhar mais essa questão política. Gente, entendam que a África ela é um continente riquíssimo, muito rico. Mas a população é pobre, isso que tá. Opa, são coisas diferentes, né? Os países têm riquezas naturais sensacionais na questão de minério, na questão de terra, na própria vegetação, mas a colonização tirou a possibilidade do avanço de alguns países e a descolonização acabou levando às guerras civis. Então isso é uma coisa muito interessante também, em que se percebeu que as guerras civis no continente africano foram provocadas de propósito. Então assim, mas não são eles querendo brigar por eles? Não, na verdade aquilo foi muito bem pensado na descolonização europeia. Massa. Né? Então, teve acho que foi mais ou menos no mesmo momento, né, em que a galera falou em geral, vamos olhar mais para a África, tanto na literatura, quanto na geografia, quanto na história, enfim. E aí, hoje a gente fala disso, provavelmente seu professor de história deve te falar, eu imagino, né, mas assim, uma pesquisa básica sobre esses movimentos, a gente sabe que os portugueses chegam ali na África por volta do século XV, né, na questão das grandes navegações, o grande império que Portugal vai formar. Tem um documentário muito legal, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, chama Língua, Vidas em Português. É um documentário com pessoas de vários países que falam português ao redor do mundo. A gente não se dá conta, né, mano? Tem gente falando português em Goa, na Índia, tem gente falando português na China. Onde os portugueses chegaram, a gente fala de Império Romano, não fala de Império Português, que foi tipo, né, uau. Muito bem. E daí, a partir da década de 60, vão começar alguns movimentos, em Angola especificamente, pela libertação, pela independência, né? E são movimentos que vão começar com essa coisa da luta armada. Dentro desses movimentos, o que é citado no vídeo, porque é o movimento do qual o Pepetela fez parte, é o MPLA, Movimento pela Libertação de Angola. Isso. Certo? Eu acho que até voltando um pouquinho na história, alguns fazem importância que a gente aprende história e geografia. A colonização europeia na África, ela se deu pela parte litorânea, né? Então, algo interessante você perceber até hoje dentro da África, você percebe que o litoral ao longo do continente foi colonizado, então vai falar o inglês, vai falar o espanhol, vai falar o português. E a parte mais no interior, como era mais difícil você ter o próprio acesso, eles ainda preservam algumas questões culturais, como a questão tribalista, que aparece bastante no livro. É uma questão, né? muito importante. Então, a gente percebe, por exemplo, no Mayombe não se fala muito sobre a questão da religião. Mas ao mesmo tempo, por quê? Porque estas áreas foram dominadas e acabaram sendo catequizadas. Então ali a questão religiosa não entra, mas a questão mais ideológica, na questão política, isso sim a gente vai encontrar no nosso livro. Mas, mais para o interior do continente africano, a gente encontra sim brigas entre tribos por questão religiosa, né? Então, a gente pode encontrar casos na própria atualidade, né? Em que nós temos hoje brigas entre muçulmanos, entre católicos ali na África, junto com tribos animistas, que seriam aquelas religiões que são voltadas mais à questão que a natureza é um ser divino, né? Então isso é um ponto importante da colonização, perceber essa divisão forçada também. Porque querendo ou não, a gente pode depois colocar até no nosso vídeo o mapa das etnias africanas. São inúmeras etnias africanas que existiam originalmente falando. E a colonização fez uma integração forçada. Então as tribos já não se gostavam, as tribos já não conversavam entre si, mas cada um vivia no seu território. De repente veio os colonizadores e, opa, vamos conviver junto. E eles, não, mas a gente não quer conviver junto. Vamos dar a mão aqui, cantar com baiá, fazer uma ciranda. E assim, vamos junto, mas eu não quero. Não importa, vai ter que dar mão, vai ter que cantar ciranda, de um jeito ou de outro. E aí que você percebe, inclusive nos movimentos separatistas da África, as tribos, elas acabam se unindo por um bem comum, por um objetivo em comum, mas no final das contas eles não se gostam. Então quando o objetivo é alcançado, de repente, opa, já preenchemos o objetivo, então agora somos inimigos novamente. E aí que a gente percebe
a ideia das guerras civis, né, ao longo do processo. Outro ponto importante, acho também da questão histórica, é a gente pegar que as colônias africanas, elas deram muito dinheiro para as metrópoles europeias. Isso já a partir da Primeira Guerra Mundial já começaram a se desfazer por uma questão de não tem mais dinheiro, não tem condições estruturais de manter essas colônias, e começam algumas rebeliões. Então já em um outro país já começa, opa, nós queremos independência e vocês não são mais capazes de manter a ordem na colônia africana. E aí vem a Segunda Guerra Mundial. E aí é o tapa final. A Europa está destruída, está arrasada, Estados Unidos começa a dominar o mundo, economicamente, politicamente falando. E artisticamente também, como eu te digo. Boa. E os africanos percebem, então, peraí, nós perdemos o dinheiro da metrópole, eles não estão aqui para a questão estrutural, então nós queremos independência. Nós queremos, então, conseguir sozinhos avançar, porque a colonização, ela colocava, não, vocês só poderão avançar com a gente, né? E de repente eles não avançam mais, porque a Europa está destruída, então e agora o que acontece? E aí em 45 acaba na Segunda Guerra Mundial e começa todo o processo ideológico de Guerra Fria, que aí já a gente exclui a Europa do caminho e vem só a União Soviética e Estados Unidos. Porém, um ponto importante ali nessa divisão mundial, então quem vai ficar do lado de quem, né? Porque virou uma briga muito polarizada, né? 880. Tipo hoje no Brasil. Opa, não comentamos? Será, né? Uma parte muito importante foi que alguns países falaram assim, não, peraí, eu não sou nem 8, nem 80. Eu não sou nem Estados Unidos e nem União Soviética. No meio da década de 50, teve uma conferência chamada Conferência de Bandung. Foi em Bandung, na Indonésia, né? Mas uma parte bem legal dessa conferência foi que juntou alguns países asiáticos e alguns países africanos, não é o caso da Angola, mas que nessa conferência a ideia deles foi mostrar para o mundo que eles são contra o colonialismo e o neocolonialismo. Porque eles falam que o que está acontecendo na África, essa ideia de entra uma interferência soviética, uma interferência estadunidense, é um novo colonialismo. Você não está lá exatamente com a arma falando, você é meu, mas nos filmes você está falando isso. Na cultura você está falando isso, né? Ideologicamente você está falando isso. E aí começa o movimento, isso foi em 55 a conferência, começa o movimento e você pensa, espera aí, nós não somos nem o primeiro mundo capitalista e nem o segundo mundo socialista. Nós somos a terceira via, nós somos o terceiro mundo. E é importante que essa ideia de terceira via, ela entra na cabeça de vários povos que imaginavam que não tinha uma terceira via. Então isso começa não só na Angola, porque a Angola teve muita influência socialista, mas começa a encontrar várias independências ao longo do próprio continente. Então só pra gente se ambientar um pouco no contexto aí do livro. Pós-Guerra Fria, né? Quer dizer, ao longo da Guerra Fria, então pós-Segunda Guerra. Muito bem, eu preciso dizer, eu esqueci de dizer, né? Tinha 2 disciplinas na escola que eu era muito mal, eu ia muito mal, eu era muito ruim em Química, beijo, bilha e Geografia. E eu não sei explicar, porque eu amo história, sempre amei história, eu teria feito história se tivesse noturno na Unicamp. Mas Geografia, já falei isso pra você em outros momentos, eu devo ter tido professores muito ruins de Geografia, cara. Porque assim, Geografia Física eu achava um porre, mas Geografia Política eu não gostava. Como é que eu podia não gostar de Geografia Política gostando de História? Mas eu tenho uma... Você tem uma teoria? Eu tenho. Na verdade é que a Geografia, como disciplina escolar, ela mudou ao longo dos anos. É porque eu fiz isso no século XVIII, né? Quando eu Mas ali no século passado, né? A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha uma geografia muito voltada para a questão física. Então, não só na questão física, estudar rocha, que vocês amam, eu sei, tá? Não precisa falar, né? Nem precisa comentar. Mas na questão de cartografia, na questão de fuso horário, que eles também adoram até hoje. Mas era mais uma questão de que assim, você tinha que decorar mapas. Então a geografia ela não era crítica. Nem na parte política? Nem na parte política. E isso vem sim de uma construção da base de educação brasileira. Isso era colocado como regra, né? A geografia brasileira ela era muito mais pragmática, isso devido a um contexto de ditadura militar no Brasil, tudo mais. Uma interferência muito grande da geografia voltada para os Estados Unidos, que é essa pragmática voltada a uma questão de os alunos têm que saber, então, na verdade, ver um mapa, analisar um mapa e decorar. Era isso.
nós tivemos um geógrafo sensacional no Brasil, Milton Santos, negro, baiano, muito bom, que foi perseguido pela ditadura militar, acabou tendo que ir para fora do Brasil, e nisso ele conseguiu, pela sua genialidade, ele conseguiu formar, junto com outros geógrafos também, tá, de fora do Brasil, a geografia crítica. Isso é quando? Isso já é na década de 90, tá? E aí nesse momento é muito interessante em que muda o geógrafo. Mudam os materiais didáticos, Isso, a mas formação, os cursos de ele formação. em si, ele não é professor de ensino médio, professor de ensino básico. Ele é universitário. Sim, Mas interessante que ele muda a cabeça de como se ensina a geografia. é a formação. E aí vem os professores os novos professores, né, que estudam Milton Santos, falam, não, peraí, a geografia não é decorar. Então, por exemplo, se o professor de geografia fala assim, você tem que saber a capital de tal lugar. Não, você não tem que saber. Você não tem que saber a capital. Só pra jogar Master. Né? Na Quando verdade- cai geografia no Master, eu quero morrer porque eu fico horas ali, porque eu não saio dali, porque eu não sei capital. Não, calma que eu também não sei, né? Então. Não, que decorar mapas, o que isso serve pra vida? Nada, 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 nada. Saber o nome de um rio? Nada. Mas saber o contexto histórico do porquê essa capital tá nesse local. Então, por exemplo, Brasília. Tá, não é difícil decorar Brasília, né? Ok. Mas por que foi pro meio do Brasil? Por que foi interiorizado? Em qual momento do Brasil? Por que a questão econômica e política disso? Isso é legal. Então, é um momento em que hoje a gente percebe também alunos gostando cada vez mais da geografia, porque virou uma discussão. E aumento de gente querendo fazer, né? Não? Ok. Aí vai uma questão de mercado de trabalho, né? Eu acho que a galera gosta muito de geografia, sonha com fazer geografia, adora o que Muito o mais do geógrafo que na minha faz. época, eu ouvia. Não tinha amigo que, ai, quero fazer geografia. Não, mas isso eu concordo. Mas é que o problema hoje é o mercado de trabalho. Né? Isso Problema existe. pro bem ou pro mal? Pro mal, né? Eu digo mais pela questão de ser professor. Então não é um caso específico de geografia, Tá, né? Embora o geógrafo, gente, tem várias coisas que ele pode fazer, trabalhar no IBGE, trabalhar em empresa, trabalhar em prefeitura, tem um monte de coisa. Mas na escola a gente aprende que o geógrafo tá ali como professor. Vira teacher. Exato. Você fez já onde? Você fez geografia? Fiz geografia na Unicamp. Na Unicamp. Quando você veio pra cá, porque o Seba, porque não são só nossos alunos, é o povo do Gente. meu canal, né? De onde você veio, Seba? O Seba não é brasileiro. Eu sou colombiano, tô aqui, ó, minha camisa, mostrando minhas origens andinas, né? Eu nasci em Bogotá, né? E aí eu vim pro Brasil em 92 com 3 anos. Né? Por isso que, né, não tem sotaque nenhum. Sotaque nenhum. Meus pais, eles são acadêmicos também, vieram fazer mestrado, doutorado aqui na Unicamp Ai, também. que povo fino! É um povo, nossa, minha família é bem acadêmica. Imagina os jantares, né? Mas interessante foi meus pais vieram fazendo mestrado, doutorado e continuaram na vida acadêmica. Meus pais hoje são professores universitários. Que área eles são? Minha mãe é psicóloga e meu pai é pedagogo, né? E minha Todos mãe, de humanas. né? Todo Que povo de família humanas, mais né? gostosa. E aí, bom, e eu vivi na casa de professores, né? E meu pai, ele é um cara que estudou muito a questão da formação continuada do professor. E minha mãe sempre foi aquela pessoa que amava dar aula. Ela prepara a aula de um jeito, assim, ela pensando no aluno completamente. Isso, claro, eu criança, escutando, isso foi entrando na minha cabeça, né? Entrou na cabeça. E aí, bom, muito interessante você tinha falado sobre a geografia. Eu fiz meu colegial em Uberaba, né, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E eu tinha um professor que era advogado. É o de notório geografia, saber. é o notório saber, né? Mas eu percebia que ele, nossa, ele entendia muito bem da questão geopolítica, não sei o que tal, mas eu ficava sempre assim, tá faltando um link, né? Porque ele discutia bastante as guerras e tudo mais, mas cadê o link, assim, onde foi exatamente, como que era o clima daquela região, tal. E eu fui me apaixonando por geografia. Prestei geografia. Aí no que eu passei em geografia ali que eu percebi, que eu achei o sensacional, que eu converso com os alunos hoje sobre isso. Não existe a diferença de geografia humana e geografia física. Elas andam juntas. A gente pode ver isso no Mayombe, por exemplo. A gente vai conversando sobre a guerrilha, né, do movimento MPLA, mas a todo momento a questão da floresta caminha junto. E a todo momento eles falam como que a floresta afeta a nossa guerrilha, afeta o ser humano. Então aí que é o mais interessante de perceber. Na verdade, a geografia física anda casada com a geografia humana, porque estamos em um mundo só, que não é plano, pelo amor de Deus. Pelo amor Pelo amor de Deus! Só para deixar claro e registrado, né?
Então, aí me apaixonei por geografia. No começo eu não queria ser professor. Para aquele lance, meus pais são professores, também não quero ser, né? Minha mãe fez letras, eu falei, eu vou fazer esse curso de óculos. Nada a ver, né? E aí, acabei começando um plantão, né? Clássico de professor, a gente começa dando plantão. Dei uma aula substitutiva e foi assim, paixão. É isso. Aí dali, mas tem essa coisa para fazer, quero dar aula. E estamos aí. Estamos aí. E agora aqui no Fala Pra Camões. Essa coisa que você falou da floresta de Mayombe, eu já vou adiantar. Eu já vi umas pessoas falando sobre esse livro, ou resumo, ou texto, enfim, falando de que e o personagem principal é a própria floresta. Isso me irrita num tanto, porque existe uma diferença muito grande entre personagem e cenário. Mesmo que o cenário seja personificado. Isso não faz com que ele seja um personagem, muito menos o personagem principal. O povo fala isso no Curtiço, que aliás está pela última vez o Curtiço na lista da FUVEST, né? Então poderia ter uma questão comparada aí da importância dos ambientes. Então, como que o Curtiço é importante para a vida daqueles personagens, porque o Curtiço é um romance naturalista, determinista, o meio determina o comportamento daqueles personagens, assim como a importância que a floresta tem, como você estava dizendo agora. Mayombe é importante para o que vai acontecer ali. Ok, fato, mas a ponto de dizer que é o personagem principal, me erra. Posso até dizer que funciona como um personagem, mas mesmo assim, eu não gosto muito dessa visão. Já vou deixar claro que é uma coisa que me irrita. Me dá uma gastura quando o povo fala assim. Tudo bem, voltando então para a história de Angola, né? A gente teve ali o começo desses processos de independência, o MPLA, que é esse grupo que a gente estava falando, né? Isso. Do qual o PPTela faz parte, e que é o grupo que tem uma inclinação socialista, comunista, vai pra Cuba, leninista, marxista, enfim. O que acontece, e aí a gente pode falar um pouco disso, é que o povo de Angola não queria a independência, não via necessidade da independência. Pelo menos isso é o que, eu não sei se estou falando errado, mas das pesquisas que eu fiz. Então os guerrilheiros tinham um puta de um trampo de convencimento. Gente, não, peraí, é importante sim. Porque aí o governo de Portugal, né, fazia obras maravilhosas, o povo gosta de ponte, constrói a ponte, né, inaugura um não sei o quê. E aí eles tinham um puta trampo de convencimento da população, porque eles eram vistos como os marginais, os bandidos, que andam armados, são violentos. Então eles tinham esse trabalho, e isso aparece muito no livro, tá na boca dos personagens, de como a gente precisa convencer o povo, trazer o povo pro nosso lado. Porque a mídia em Angola é de Portugal, né? Eu acho isso muito louco, assim, eu péssimo em geografia, mas pra mim é muito difícil imaginar um país na década de 70 do século 20, que é colônia, cara, né? Quando a gente pensa no Brasil colônia e que Portugal é que manda, a gente tá falando, teoricamente, claro que não ideologicamente, como a gente falou, mas a gente tá falando lá atrás. Eu tô falando do século XVII, tô falando do século XVIII, tô falando até século XIX, mas é isso, assim, a mídia do país, o jornal, é oficial de Portugal. É muito, muito louco imaginar isso. Você parar pra pensar quantos anos Angola tem como país independente, né? Uhum. Se nós no Brasil ainda patinamos tanto em tantas coisas e nos dizemos uma nação nova, né? Por exemplo, sei lá, História da Arte, eu tô conversando com os alunos, aí a gente mostra um teto de uma igreja barroca na Itália e um teto de uma igreja barroca em Ouro Preto. Aí você não fala, não tem nem comparação. Claro que não tem comparação, não tem mesmo. Porque porque na Itália, na Europa, eu tenho universidades, por exemplo, desde o século XIV. No Brasil, eu vou começar a ter universidade a partir do século XIX, né? Escola de arte, no Brasil, não tinha. Então, realmente não dá pra comparar. Nós somos uma nação em comparação com a Europa. Começou ontem. Imagina essas nações que tiveram independência no século XX, cara. Isso é muito louco de pensar. Né? E que tiveram guerra civil até 2000 e pouco. Porra, cara. Então, sei lá, se a gente falar o Brasil é um país criança, caralho, Angola o quê? Exato. Não é? E até é interessante você falar da questão ideológica, porque o povo em si, digamos a massa, né, não queria independência. Mas aí junto você pode incluir o ambiente de Guerra Fria. Porque na Guerra Fria essa disputa ideológica entre União Soviética e Estados Unidos era muito assim, nós somos os melhores do mundo. Em tudo. Na questão armamentista, na questão espacial, na questão da mídia, na questão de inclusive falar de liberdade. Isso era muito interessante. Então, na África veio toda... vocês vão conseguir independência? Que legal, deixa eu te ajudar. E esse deixa eu te ajudar porque eu sou seu amiguinho, eu sou o cara que dá liberdade para os outros, eu estou pensando no bem da humanidade.
Isso dos Ok, dois lados. Isso dos dois lados. É muito interessante isso. Então, se jogava essa propaganda. E aí, tanto que em inúmeras guerras que a gente tem durante a Guerra Fria, vem aquela ideia, mas eu estou levando armas, estou levando mantimentos, dinheiro para um grupo opositor ao governo por uma questão de que eles precisam de liberdade. Que eles vão se libertar daquilo que eles tinham antes. Que seja uma ditadura mais voltada para o Ocidente ou mais voltada para o Oriente, isso tanto faz. E aí que você percebe que em Angola a gente tem a MPLA, que é voltada à ideologia marxista-leninista, porque ela é bancada pela União Soviética. Bancada tipo assim, viu? Gente, consigam independência ali da Angola, em relação a Portugal. Mas lembre que vocês são nossos aliados, porque eu te dei independência. Então, que independência é essa real, né? E ao mesmo lado, em Angola, tem o outro grupo, que me fugiu o nome agora, FNLA. FNLA, se não me engano, Isso. que é a FNLA. Frente Nacional para a Libertação da Angola. Isso. Eu acredito que esse é o nome. Que era bancado pelos Estados Unidos. Então você tinham dois grupos que durante a independência falavam, ó, Vem com nós. Não, vem com nós. Vamos junto. Não, vem com nós. Mas um ensinava a parte comunista, né, e o outro ensinava a parte capitalista, para que depois, olha, Estados Então, Unidos do da nosso liberdade, lado. ou União Soviética. Então é até interessante pensar nisso, independência, mas é uma real independência, né, que a ideologia... Da questão ideológica que a gente estava Exato. falando. São muitos desses movimentos, tem vários, tem o UPA, o NITA, e é isso, durante, né, a Guerra de Independência, também o que ajuda é isso, você tem vários movimentos com ideologias diferentes, ao invés de unir, então, era realmente um bagulho muito louco, né? Tem uma coisa para você pensar em história, que esses movimentos pela libertação dos países africanos vão começar a acontecer depois da Revolução dos Cravos, com o fim da ditadura de Salazar lá em Portugal. É um link legal para você fazer com história, de repente dar uma revisada, porque, né, pode aparecer uma questão interdisciplinar que tem a ver com isso, né? Enfim, de qualquer maneira, a independência de Angola vai vir só em 1974, como a gente estava falando, e aí o MPLA, que é o movimento do qual o Pepetela faz parte, é que vai assumir o governo desse país, então independente. Só que aí eles vão entrar numa guerra civil, justamente por causa dessas questões, porque você vai ter a oposição ali que vem, não, mas não é pra ser marxista, blá, blá, blá. E eles vão ficar numa guerra civil até 2002. Então, assim, Angola está em paz e como um país independente há 17 anos, é isso? Por aí. Somos humanos, tá? Somos. Então, é muito louco, né? Uma coisa pra gente pensar, eu acho. Nem até é legal de pensar essa disputa ideológica ultrapassou o fim da Guerra Fria. Sim. Que a Guerra Fria ela tem dois momentos muito importantes no final, 89, quando cai o Muro de Berlim, 91, quando Gorbachev vai na TV, no Natal de 91, com aquela manchinha. Não, as minhas, não, desculpa, vou ter que parar. As minhas lembranças muito boas. Muro de Berlim eu lembro, Pedro Bial estava lá. Gorbachev eu lembro da manchinha, entendeu? São as coisas que eu lembro. E o Pedro Bial estava lá. Estava lá. Estava lá. Tem um vídeo muito legal, procura no YouTube. Não vi. Final da União Soviética, aí você procura do Pedro Bial, ele fazendo a reportagem. Tem um plantão, todo mundo para assim, o que aconteceu? E aí o Pedro Bial anunciando, né, que o Gorbachev tinha dissolvido então a União Soviética, não existia mais, aí sai a bandeira Isso é... vermelha comunista, né, do Kremlin e assume a bandeira da Rússia. Isso né? é 90? Você falou Isso é 91. Natal de 91. E aí interessante, bom, em 91 então efetivamente acabou a Guerra Fria. E Para permaneceram todos os efeitos. então por mais 11 anos ainda de guerra civil. Então essa disputa ideológica, ela criou a base do conflito, né? Mas o conflito muitas vezes, não só em Angola, permaneceu. É uma questão que a gente pode encontrar inclusive hoje no Brasil. Ah, mas o Brasil, largamos o Brasil do comunismo. Quando foi? Oi, bem. Né? Então são situações que a gente percebe que a base foi construída nesse momento, né? Esse momento de Guerra Fria, esse momento muito ideológico de polarização, mas que até hoje a gente pega essas consequências. Guerra das Coreias, inclusive a atualidade grande, gente, Coreia do Norte com Coreia do Sul, tem tudo a ver com a Guerra Fria, né? Inclusive a questão também que encontramos na África, a questão do Sudão. Então tudo isso é oriundo desse momento. Que questão do Sudão? Né? O Sudão, ele teve uma Geografia. separação também, que se mistura a questão da Guerra Fria e se mistura também a questão religiosa interessante, que eu comentei no começo lá, né? O Sudão é um país gigantesco, mas ele foi governado em sua grande maioria por muçulmanos, tá?
E aí muçulmanos que começaram a entrar ali da região do Oriente Médio e foram então meio que empurrando os católicos daquela região, daquele período de colonização para dentro do continente. E houve uma separação, a parte sul do Sudão ficou para os católicos, a parte norte ficou para os muçulmanos. Só que governados por esse governo ditatorial religioso para a parte dos muçulmanos. E houve um conflito muito grande, o conflito de Darfur, exatamente nessa perseguição de que nós temos que gerir a lei da Sharia, né? Nós não podemos permitir que as pessoas não sejam muçulmanas. Isso é quando? Isso, não me lembro a data agora de Darfur. Darfur, ali para a década de 80, Tá. mais ou menos, não me Século lembro a data exata. Século XX, exato. E isso levou a grandes revoluções, a interferência da ONU, porque o massacre foi gigantesco. Inclusive de acampamentos de pessoas refugiadas durante a guerra foram atacados, disseminados, até o momento de uma negociação. E nessa negociação houve então a separação dos países e hoje nós temos o Sudão do Sul e o Sudão do Norte. Que não chama Sudão do Norte, é só Sudão, mas para fazer uma comparação. E é sensacional, no momento você percebe assim, porra, mas a separação surgiu por quê? Colonização, juntou todo mundo. Depois veio lá os árabes entrando nessa região, os muçulmanos entrando nessa região. E essa polarização, porque a polarização veio do quê? Da onde vieram as armas do conflito? As armas vêm de União Soviética, vêm de Estados Unidos, que queriam sim levar guerras civis para essa região. E não só para o Sudão, né? Esse foi o exemplo que a gente deu. Mas o interessante é, por que as armas lá? No momento em que você tem países instáveis politicamente, você cria então uma economia instável, que é mais fácil você poder explorar. Porque você se alia a um grupo que em determinado momento está no poder, e nesse momento então você pode negociar, viu? Você me dá seu minério, você me dá sua produção de seja lá o que for, café, um exemplo, e eu vou comprar bem barato. Mas não, você tem que negociar direito, comigo não. Então, mas eu vou te dar armas. E ao mesmo tempo existia outro que dava então armas para o opositor. Porque aí você derrubava o outro, que era uma instabilidade recorrente. E como que pode, né, que a gente... Eu não me lembro de ter estudado isso, é o que a gente estava falando. Como que pode deixar de lado essa história, como que pode deixar a África de lado, uma coisa tão, né? Muito louco. Exatamente. Eu tenho que dizer também, quando ele fala Sudão, eu só penso no mapa do War. Pra mim, a minha ideia de geografia é o mapa do War. Bom, muito bem. Partindo um pouco mais especificamente do livro, eu já te disse, ele foi escrito entre 1970 e 71, então ainda no conflito pela independência, mas ele só vai ser publicado em 1980, tá? Vocês sabem que eu tenho uma cola aqui porque são 21 obras, eu não decoro tudo, né? E aí, teoricamente, a história se desenrola na floresta de Mayombe, um pouco do que eu tava falando sobre ser personagem ou não, que eu descobri aqui, é uma floresta tropical na região norte da província de Cabinda. E aqui está o geógrafo para falar para mim o que isso quer dizer. Isso. Tem uma questão muito interessante da FUVEST 2017. Que, se eu não me engano, nesse vestibular a FUVEST desceu Mayombe ali, deu várias questões. Foi. E tem uma questão específica de geografia voltada para Mayombe, que você coloca uma foto, né? E me deu um trecho do texto e me pergunta sobre a questão da floresta. É interessante a gente pensar que essa floresta tropical é uma floresta tropical equatorial, né? Porque ele coloca inclusive a latitude, 4 graus, ou seja ali, na linha do Equador, tá ali, do lado. E a grande questão é, essa floresta é semelhante a qual que nós conhecemos? Aí pensando numa questão latitudinal, você faz uma semelhança, floresta Até eu amazônica, sei. né? Viu só? Aí você pega uma floresta amazônica. Então, gente, quando vocês estiverem lendo o livro, analisando o livro, imagina todas aquelas cenas, aquelas fotos que vocês veem de floresta amazônica. Isso é muito legal. Extremamente densa, é uma floresta muito densa, com árvores gigantescas. E nós colocamos como floresta latifoliada equatorial, que aí a biologia também trabalha junto, né? A latifoliada, a cara da Ju. A latifoliada, elas são folhas largas, né? Que característica, então, na verdade, de vegetação que está num clima com temperaturas muito altas. Isso que eu ia perguntar, é calor pro cacete? É muito calor. Perto E do grande Equador. umidade, né? Então ali a gente tem em 0 graus, ali nós temos, gente, geografia física aqui, revisão, zona de convergência intertropical. Então os ventos, eles vão para 0 graus, estão levando toda a umidade. Por isso que chove muito nessa região. Então a gente vê a característica de uma floresta extremamente úmida. Então na hora de analisar o cenário, não o personagem, é legal perceber isso. Então
o momento que vocês estão imaginando a cena, imagine uma floresta muito úmida, né? E veja os problemas que a gente tem de ficar numa floresta muito úmida. Calor pra caralho. Calor, aquela temperatura muito alta que leva então à característica da vegetação. Então o latifoliado o que é? Exatamente para a floresta, para a vegetação poder evapotranspirar, para poder então liberar aquela água que ela tem dentro dela. Como a gente está suando, só que na questão da vegetação. Também pensando nos dias de hoje, onde fica Mayombe, né? Mayombe ela fica na região da Angola, obviamente, mas na porção mais ao noroeste da Angola. Ela pega um pedaço do Gabão, do Congo e da República Democrática do Congo, mais ao litoral. Então, inclusive, você também pode pegar uma questão, não é uma floresta que está no meio do continente. Mayombe, especificamente, é uma porção que está mais ao litoral. Que é a Isso parte, é o Atlântico, né? Isso pensando no Atlântico, exatamente. Fico com medo de errar. Tá. E é isso, essa é a nossa floresta, esse é o nosso cenário. Você falou da Angola, eu fiquei aqui pensando, uma coisa nada a ver, mas as coisas vêm na minha cabeça. Por que a gente fala galinha da Angola? Você sabe? Não sei. Ela veio da Angola? Fica aí, se você sabe, põe nos comentários pra mim, porque eu não faço a menor ideia, o Renan tá rindo aqui. Mas eu queria saber de onde que é galinha da Angola. Não sei, né? Você sabe, Renan? Aquela um pouquinho mais magrinha, né? Não sei, menor ideia, Sei né? lá, gente. Enfim, então é isso. O livro vai se passar nessa floresta. Muito legal essa dica do Seba, de imaginar a floresta amazônica quando você tá lendo, né? E ele vai contar sobre o cotidiano, então, dos guerrilheiros do Movimento pela Libertação de Angola, do MPLA. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu comprei esse livro em 2016. E aí eu comecei a ler e falei, putz, vai ser um livro de guerra, né? Galera que gosta de guerra, que se interessa por guerra, vai gostar. E não. Ele não é um livro de guerra, né? Ele tem ali um pouco das operações e tal, das missões que eles fazem, mas ele tá muito mais focado nas histórias humanas, nas histórias desses personagens, desses guerrilheiros, como seres humanos e não necessariamente como guerrilheiros, né? Então acho que... Exato, eu acho uma coisa muito legal. Quando eu li o livro, já faz um tempo, uma coisa que me impressionou foi a humanização que o Pepetela conseguiu fazer. E dessa humanização que eu gostei muito foi no momento em que dentro de cada guerrilheiro, dentro de cada personagem, percebe um conflito interno, né? Eu tenho essa ideologia, eu aprendi essa ideologia, mas ao mesmo tempo eu tô passando fome, né? Ao mesmo tempo... Larguei minha família. Larguei minha família. Eu tenho um romance na cidade, né? Iremos perceber ao longo do livro. Então é interessante perceber isso, que para tirar aquela ideologia de um guerrilheiro, é um ser que vive pela sua ideologia, é um cara, é um santo. Não, ele é um ser humano. Né? Tem essa questão, inclusive, né? E eu fiquei me perguntando, o que faria você largar tudo e ir pra floresta pegar em armas pra lutar contra o governo, digamos assim, Sim. né? É uma coisa que eu falo pros alunos. Você iria? Ó, tá precisando de gente aí agora, bora, né? O que é que leva a pessoa a falar, beleza, vou largar minha vida aqui e vou lutar por esse ideal. Mas não é essa coisa, estou 100% certo disso, né? Não, tem momentos de, eita porra, será que eu tô fazendo aqui? Será, exatamente. É um livro sobre essas questões humanas, então, muito legal. Com relação à floresta que a gente falou, a gente tem uma outra história. Por que a floresta é personificada e que aí te dá essa confusão toda aí que tem esse povo falando? É como se ela, sabe aquela coisa, morde a sopra? Ela mais morde do que assopra. Porque as condições são péssimas ali, nessa floresta que é úmida, que é quente pra caralho, eles passam fome. Mas às vezes acontece uma coisa, então a floresta ao mesmo tempo que ela prejudica, ela ajuda, porque é muito difícil pro português encontrar os angolanos ali, né? Ela esconde, é como se ela fosse essa mãe que esconde os guerrilheiros do inimigo. Ao mesmo tempo tem um momento que eles estão passando fome, e eles vão perceber esse fruto, que é um fruto meio oleoso, vai ter um nome aqui depois que agora eu não lembro. Sim, é um tipo de amêndoa, se não me engano. Uma fruta seca, que tem bastante óleo, então bastante proteína, e eles não morrem de fome por causa disso, então tipo, é o alimento que a floresta deu. Então ela é personificada nesse sentido, ao mesmo tempo, mano, chove, é foda, faz calor, os bichos, então... Por isso personificada, né, como se ela fosse ali esse ambiente que ao mesmo tempo ajuda e às vezes atrapalha e tudo mais. Este é um livro que tem um narrador em terceira pessoa. Eu acho um ponto, perdão de te interromper, um ponto legal é de se perceber também como que, por maior dificuldade que eles tenham de ver na floresta, os angolanos conseguem. E os portugueses E os portugueses não. Então é nitidamente quem é o estrangeiro ali. Quem é o cara que tá fora do lugar. E a floresta sabe, né? Ela é mãe, ela protege a galera que é dali. É muito legal mesmo isso. E eu tava te falando do narrador, que é uma confusão a princípio, mas vamos lá. Eu não gosto de subestimar os alunos, né? Ai, é muito difícil. Não é muito difícil, né? Você vai entender. Veja comigo. O livro começa, ele abre com
o narrador em terceira pessoa, que vem te contando a história, daí vem um baúlinho. Eu, o narrador, sou o Teoria. Você fala, que porra é essa? É um outro cara que veio falar. Quem que é? O Teoria. Ele tá falando, eu, o narrador, sou Teoria. Agora sou eu que tô falando. E ainda pra você vem em itálico. Aí eu tive alunos que estavam lendo em PDF, que pegou na internet de graça, e eu não tenho itálico, né? Então você vê. Ai, mas eu vou gastar R$35 no livro. Eu tenho vontade de morrer. E eu respondo, vai, porque vale a pena, não é à toa, né? Toda a equipe de editoração que trabalha nisso não é à toa, então tá pra te ajudar. Quando entra um narrador, que não é o narrador oficial, ele vem em itálicozinho. Quando você sabe quando acabou? Quando acaba o itálico, porque aí não tem, oi, acabei, vou voltar. Não, aí acaba o itálico, volta o texto normal. Nos PDFs que alguns alunos pegaram, não tem isso, aí toma. Então, gente, vamos lá, vai. Você gasta dinheiro com tanta bobagem, para de ser mão de vaca e compra o livro, tá? Então... Livre investimento. Porra, mano. Eu vejo, inclusive, da capa. Você vê o trabalho de edição que parece muito... sai despercebido, né? Não sei o que importa, pra que fizeram isso. Olha o ambiente da capa, de como ele já tá te envolvendo, né? Ele te envolve na floresta. Já, esse é o cenário. Então imagine aqui. Você leu essa edição, não? Eu li essa edição. Essa é da editora Leia, né? Foi lançada, logo que a FUVEST colocou no vestibular, eles lançaram. Não, foi de antes, essa é 2013, na verdade. Mas é a versão que a maioria das pessoas comprou. Massa, já tem essa imagem na capa da floresta e tal. E aí é isso. Então, assim, é como eu sempre falo pros alunos. Imagina que tem um palco aqui e tem um microfone. E aí eu tô no cantinho contando a história. Fulaninho fez isso, fez aquilo, e os personagens estão ali num teatrinho, agindo pra você. E eu tô contando a história. De repente um deles vem no meio, pega o microfone e fala: eu, narrador, sou fulano, agora eu vou falar. E aí ele fala, e acabou, ele volta pra ação, e eu, narrador, continuo contando a historinha. Aí em determinado momento vem outro personagem, pega o microfone, agora eu que vou falar. E aí ele fala a visão dele, e larga o microfone e vai embora. É isso, o livro inteiro, o livro todo é assim. O tempo todo você tem personagens que tomam a palavra e falam com você. E ele sempre se identifica. Eu, narrador, sou fulano. O problema é que os nomes deles são nomes de guerra. Então, assim, essa primeira frase, num primeiro momento, pra você não faz sentido nenhum. Eu, narrador, sou Teoria. Teoria do quê? Teoria é o nome dele, né? Teoria, mundo novo, lutamos, são os nomes de guerra. Então, pra falar bonito, a gente diz que esse é um romance que tem... É um romance polifônico, ele tem várias vozes. São as vozes desses narradores que tomam a palavra e falam em primeira pessoa. Então eu tenho um narrador em terceira contando a historinha, mas às vezes os personagens vêm, pegam o microfone e falam o seu ponto de vista. E aí que a gente vê como eles são diferentes entre si, como eles pensam diferente, ideologicamente falando, como eles vêm de culturas diferentes, porque de tribos ou etnias diferentes. Eu já ouvi falar que dizer tribo não é bonito. Que a gente tem que falar etnia. Não sei se faz sentido. Falar questão tribal, a gente fala, é África, tribo, que seria uma coisa pejorativa. Então eu imagino essa parte de chamar de tribal seria o pejorativo, que é dá uma ideia de selvagem, né? Não sei, se for, perdão, né? E não é... Acredito. Mas na verdade quase nunca é intencional essas coisas, né? A gente não para pra pensar, e esse é o problema. Que a gente aprendeu e segue repetindo, mas enfim, é isso, tá? Bom... do que Mayombe fala, pra gente fechar essa primeira parte, porque a gente vai ter uma segunda parte, porque a gente fala pra Camões aqui. A gente pode dizer que Mayombe fala de várias coisas, vou pôr essa imagem bonitinha aí pra você, ó. A gente pode dizer que Mayombe é um livro sobre questões raciais, tribais e ideológicas, como a gente já falou bastante. É um livro sobre combate contra o colonialismo português, já que é questão da independência. É um livro sobre a implantação do socialismo em terras angolanas, tudo isso que o Seba estava falando da influência da União Soviética por causa da Guerra Fria, né? O próprio MPLA, que vai assumir o governo do país depois do fim da independência, que é financiado pela União Soviética. Também é um livro sobre guerra, de certa forma, que funciona como um pretexto para as discussões entre os líderes intelectuais da guerrilha, e a gente vai falar mais disso mais pra frente. E uma discussão do próprio processo de encaminhamento da luta revolucionária. Eles têm visões entre eles, assim, os personagens, né? Então tem lá o leninista ferrenho, o outro que fala, não, peraí, mas não é bem assim. Então a gente vê isso. É um livro também que pode puxar muito para as questões de sociologia, né? Sim. E tô esperando aí uma questão interdisciplinar com isso, mas vai saber. Além disso, de que mais está falando esse livro? Da guerra em si. É um livro de guerra, né? Não é o foco, como a gente falou, mas é um livro de guerra.
vai trazer as questões do socialismo, do comunismo, vai trazer essas questões então étnicas ou tribais, como a gente disse, do tribalismo, fala também de racismo, né? A gente estava aqui falando como esses personagens são negros e a gente esquece que são negros, e você tem um personagem mestiço que abre o livro fazendo uma discussão maravilhosa, que a gente vai falar daqui a pouco na parte 2, e também fala sobre amor, né? A gente tem lá o comissário com a Ondina, a gente tem as histórias dos personagens que deixaram seus amores, ou, por exemplo, a grande história do Sem Medo, a mina que morreu por causa dele, por isso ele se fecha para o amor com relação aos outros. Então, mano, é muito rico, é uma obra muito massa. Eu não conheço ninguém que tenha lido Mayombe que falou, ai, não gostei. Eu acho um livro muito sensacional. Também não, é muito bom. E até vendo aqui os temas que a gente está vendo, na hora que fala de socialismo, eu tenho muito medo que começa a pensar, mas então é um livro doutrinador. Não é. Mas é muito legal. Do tipo... Mas é muito legal. Ele mostra o socialismo como os guerrilheiros o estão enxergando. E ele também faz críticas. E ele faz as críticas. Então, é o ponto de vista de uma pessoa que entendeu o que era, a mensagem, a ideologia, mas não concorda com algumas coisas. E eu coloco, ó, nisso aqui não tá rolando. Isso aqui as pessoas não vão concordar. Ah, mas isso aqui seria muito bom se acontecesse. Então, não é um livro doutrinador, é um livro mais de reflexão. Tipo, gente, isso existe. Existe essa teoria. Então, vamos entender um processo positivo, um processo negativo. De reflexão, tudo, né? De reflexão, é bem legal. A questão tribalista também eu acho muito bacana, que ao longo do livro vai trabalhando de como que as tribos, bom, ali na África a gente tem essa junção, né, que a gente conversou das tribos de maneira forçada, como que elas mantêm essa questão de que, olha, meus antepassados não gostavam da sua tribo, então eu repito. E inclusive você percebe eles refletindo, peraí, mas meus antepassados não gostavam da sua tribo, né? A gente está usando a palavra tribo, que é o que o próprio livro usa, né? Só que no dia a dia eles percebem, não, mas hoje isso não se encaixa mais. Hoje... Puta, eu amo esse cara, meu parça. Como Exato. É que eu posso? Né? Estou convivendo com ele, estou passando fome com ele, estou no meio do Mayombe com ele. Isso é legal você perceber porque é a humanização que a gente conversou, né? Porque sair do campo teórico, mas o socialismo, o capitalismo, a questão tribal, não. É tudo ser humano. Que no final das contas a gente vive em sociedade, né? E isso que mais me deu essa gana desse livro, né? Essa vontade de falar desse livro. Ó, ele é muito bom, né? Ele é muito bom por quê? Porque ele leva essa humanização, ele sai daquela questão de, mas é um romance fictício. Não é. Não é. Ele é a gente. Né? Isso é bem legal. Massa, viu? Eu vou fechar porque ficou bonita essa passagem. Eu vou aproveitar para fechar esse vídeo aqui porque ele já tá muito grande, mas a gente volta na parte 2 para eu falar um pouquinho sobre o enredo, fazer um resuminho do enredo e a gente continuar conversando aqui com o Seba, beleza? Até daqui a pouco. Até. Falou? Beijo, obrigada por ver esse e vem pra parte 2.